amar, Deus, conhecendo o meu pecado, sabendo o que eu faço de errado, como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu sou falho e que meu coração já não bate, mas já como bateu? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta? Como pode em mim confiar? E ainda me pega quando eu estou caindo e me abraça quando eu estou chorando e segura as minhas mãos e me leva para perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não se podem conter. Como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro, tenha o meu coração. Minha alma soluça quando eu percebo o contato de seus olhos com os meus. Como pode me amar, Deus, sabendo o que eu te diria, sabendo que eu me frustraria? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu te culparia pelo que não foi como eu queria? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu me fecharia quando você quisesse entrar? Como pode em mim confiar? E ainda me pega quando estou caindo e me abraça quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva para perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não se podem conter. Como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro, tenha o meu coração. Minha alma soluça quando eu percebo o contato de seus olhos com os meus. Me leva para casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Então eu corro depressa para te encontrar, de braços abertos como alguém que esqueceu. Mas me leva para casa, pois eu quero voltar. Pois longe de ti não é o meu lugar. E eu corro depressa para te encontrar, de braços abertos em meu lugar. Linda, né? Linda, linda, linda. Então, assim, mostra essa experiência, né? De quem não merece. Nós, de fato, não somos merecedores, mas Deus resolveu nos amar. Mesmo assim, né? Mesmo a gente não sendo merecedor, não é por merecimento nosso mesmo tudo que Ele fez. Porque se fosse levar em consideração os nossos méritos, o que a gente faz ou deixa de fazer, ele não teria nos amado, mas Ele escolheu nos amar. E inclusive quando nós estamos caídos e fragilizados e revoltados e nos queixamos do que Ele fez ou deixou de fazer, que na verdade nem é bem isso, porque Ele nos deu liberdade, é consequência dos nossos atos impensados. Ele sempre está ali para nos abraçar, Ele sempre está ali para nos consolar. Ele de fato é quem nos refugia, né? Ele é o nosso refúgio. Ele é onde nós podemos ficar seguros, onde nós podemos nos consolar. E Ele, embora a gente o frustre, embora a gente falhe, embora a gente peque, embora a gente não tenha gratidão por tudo que Ele já fez em nossas vidas, Ele continua nos amando, sempre. Porque o amor de Deus não é condicional igual o nosso amor, que às vezes a gente ama se você fizer isso, se você fizer aquilo, se você fizer do jeito que eu quero, se você fizer do jeito que eu gosto. Não, o amor de Deus, ele é gratuito e ele não tem essa condicionante, né? Ele não espera nada de nós em si. Ele decidiu nos amar. Então, por mais que você queira aí falar, não, eu não quero esse amor de Deus, não tem como, viu? Porque por mais que você faça tudo errado, a escolha dele é por te amar. Valores. Gente, então, música à parte, manda aviãozinho aí, ó, chama a galera para nossa live. Nós vamos hoje estudar. Ontem nós estudamos Salmos 22, né?
E hoje nós vamos estudar o Salmo 69 e fechar a ideia dos dois salmos juntos. Por isso que eu pus Salmos 22 e 69, parte 2. Porque o Salmos 22 é grandinho, o Salmo 69 também, e aí os dois numa live só não ia dar. Mas a ideia dos dois é bem unida ali, tá bem paralela. Então por isso que a gente colocou os dois juntos. Chama a galera aí, manda coraçãozinho. Traz uma relevância aí para essa live, gente, porque o povo perece por falta de conhecimento. A gente precisa cada vez mais buscar clareza, buscar entendimento da palavra de Deus. Lorena, você é uma expert, você entende disso que você está falando? Olha, vou te falar que não muito, mas o pouco que eu venho me predispondo a estudar e trazer para vocês já vai esclarecer muita coisa que talvez você não saiba. A gente pensa assim, mas eu sei tudo isso, então não é para você. Nossa, eu falei que nem o Pablo agora. Eu já sei tudo isso, então não é pra você. Se você tá achando que não vai somar em nada pra você, porque olha só, a palavra de Deus, ela é viva e ela está em constante transformação no seu coração, sabia? A palavra, ela não passa sem cumprir seu papel. Quando você lê essa palavra, você já pode ter lido ela várias vezes. Você vai ler ela de novo e ela vai te dar uma nova visão. Você vai se ater a um novo fato, você vai se ater a um novo detalhe. Então, assim, não tem como a palavra passar por nós sem cumprir. Ontem, uma conhecida minha, aqui, até das redes sociais mesmo, ela falou que estava com uma dúvida num texto lá de Ezequiel. E aí eu fui estudar em relação a essa dúvida dela, e assim, interessantíssimo, porque era uma dúvida dela, mas eu não tinha conhecimento sobre aquilo. Eu fui estudar, foi muito gratificante para mim. A dúvida era dela, mas foi muito gratificante para mim, porque a palavra, ela cumpre esse papel. Se você se predispõe a entender, a buscar esse conhecimento, vai somar, pode ter certeza que vai somar na sua vida. E tem muitas pessoas sedentas desse conhecimento que nos liberta, né? Então manda aí essa live para que outras pessoas tenham acesso. E agora vamos para o Salmo 69. Vou ler com vocês, se você tiver aí com a sua Bíblia, pega, vamos acompanhar junto. Gente, é muito importante vocês passarem a fazer essa análise depois da nossa live dos Salmos. Por quê? A gente aqui meio que lê rapidinho, né? E eu passo as informações um pouco acelerada também, porque 1 hora aqui é pouco. Nós poderíamos falar muito mais. Então, é interessante que depois você venha a fazer essa leitura na sua intimidade, que você possa meditar essa palavra, que você possa escutar Deus falando com você através dessa palavra, entendeu? Porque eu venho aqui passando para vocês um pouquinho daquilo que eu já me alimentei. Vocês podem ir direto na fonte para se alimentar. É como se eu estivesse dando para vocês aquilo que sobra da minha mesa, tá bom? Eu já me alimentei, estou passando para vocês aquilo que cai da minha mesa. Então agora, se você quiser se aprofundar, você que tem que buscar também esse entendimento, tá bom? Aqui é só para instigar a sua curiosidade, é só para te dar um norte, só para te dar uma direção. Então vamos lá, depois de tanta conversa, né? O lamento do Messias. Este Salmo 69, tá? O lamento do Messias. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os livros de Davi. Entendem os estudiosos que este salmo aqui, o 69, ele já não está mais no primeiro livro, que são livros de Davi. Embora ele mencione de Davi, acreditam que quem escreveu esse salmo foi Ezequias. Existe essa explicação aqui no estudo bíblico que eu sigo, né? Mas isso não é assim tão relevante. Mas a menção é a vida mesmo de Davi. Está mencionando a vida de Davi, mas quem pode ter escrito foi Ezequias. Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal. Olha, deixa eu até já fazer mais uma ênfase aqui. O lamento do Messias. Quem era o Messias? Quem é o Messias? Jesus, né? Então aqui, tanto se fala da vida de Davi, na atualidade, das suas batalhas, das suas guerras,
Gente, hoje tá uma barulheira aqui, tá atrapalhando aí pra vocês? Porque aí eu coloco o fone de ouvido, se melhorar. Tem carro passando aqui, mestre de obras, eu acho, tá uma bagunça. Aqui, o que acontece? O lamento do Messias, no Salmo 69, tanto está falando sobre a vida do Messias, a vida de Jesus, aquilo que nós temos por paixão de Cristo, como também está mostrando as experiências de Davi com seus inimigos, nos seus territórios. Porque a gente tem que ter isso bem claro em nossa mente. Profecia, ela mostra o que está acontecendo naquele contexto real, que aqui é a vida de Davi, rei Davi, mas mostra também aquilo que está acontecendo com o rei Jesus, nesse caso aqui, tá bom? Então vamos continuar. Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal, que não dá pé. Estou nas profundezas das águas, e a corrente me submerge. Aqui mostrando tanto Davi como Jesus com uma experiência assim, das suas emoções, né? Da angústia, da tristeza. Como o próprio nome fala, é lamento. Então ele está fazendo uma oração a Deus. Estou cansado de clamar, secou-me a garganta. Os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. São mais que os cabelos de minha cabeça, os que sem razão me odeiam. São poderosos os meus destruidores, os que com falsos motivos são meus inimigos, e por isso tenho de restituir o que eu não furtei. Aqui ele fala que ele tem tantos inimigos, que os inimigos dele são tão numerosos, e que por conta desses inimigos ele vai ter que pagar o que ele não deve. Olha só, Davi nessa posição e Jesus também nessa posição, de ter tantos inimigos e vai ter que pagar o que não deve. Jesus não devia nada mesmo e pagou por nós. Tu, ó Deus, bem conheces a minha tolice, a minha estultice, e as minhas culpas não te são ocultas. Senhor, se eu tenho culpas, né? O Senhor sabe quais são elas não lhe são ocultas. Eu não estou aqui te falando que eu sou um santo. Eu não estou aqui lhe falando isso. Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti. Ó Senhor, Deus dos exércitos, nem por minha causa sofram vexame os que te buscam. Ó Deus de Israel, quantas vezes você já ouviu falar de não escandalizar as pessoas? Não escandalize as pessoas que te veem como exemplo, como uma pessoa que busca a palavra de Deus, como uma pessoa que se posiciona. Às vezes você está dentro de uma igreja e as pessoas te veem como um líder religioso, ou as pessoas... Então, assim, você tem que ter uma postura condizente com aquilo que você vive, com aquilo que você fala. Aqui ele está falando, Senhor, que eu não seja causa de vergonha, Senhor, que eu não seja causa de escândalo para aqueles que te buscam, que eu seja um exemplo para o seu povo, para os meus irmãos. E aqui é uma posição tanto de Davi como de Jesus. Deus, que eu não seja um motivo de vergonha, que eu não seja um motivo de vexame para aqueles que te buscam, para aqueles que esperam em ti, que eu possa de fato cumprir o seu propósito aqui nessa terra, que eu possa sim levar a sua palavra, que eu possa sim ser uma palavra viva, que a minha vida te testifique, que a minha vida faça jus ao que o Senhor espera de mim realmente, que eu não seja uma pessoa dupla, que fala uma coisa mas vive outra, que eu possa ser exemplo, que eu não possa causar escândalo na sociedade, porque eu falo uma coisa e vivo outra. Quantas pessoas a gente vê nesse tipo de situação, de falar e viver outra coisa? Nós já até falamos um dia sobre isso. Quem são essas pessoas? São ateus na prática. Pessoas assim, que vivem em escândalo, falam de Deus, mas vivem em escândalo, elas são ateus na prática. Não adianta você encher a boca para falar que ama a Deus.
Não adianta você encher a boca para falar que vive em Deus se a sua vida não reflete isso. Deus sonda o seu coração, Ele sabe o que de fato você tem vivido. Não adianta você mentir para Deus, Ele vê tudo, Ele sabe de tudo. Você pode estar mentindo para a sociedade, mas uma coisa é fato, você também está causando escândalo para a sociedade. E isso não é bom, porque as pessoas te veem como exemplo. Vou fechar essa porta aqui, gente, porque senão ela fica me atrapalhando. Fazendo barulho. Vocês estão aí? Não tá? Eu acho que a internet... Ah, aqui o tanto de mensagem. O celular tinha travado, eu não estava vendo vocês falarem nada. Tá, deixa eu continuar. Continuando. Pois tenho suportado afrontas por amor de ti, e o rosto se me encobre de vexame. Olha, Jesus e Davi, eu tenho suportado afrontas. As pessoas vêm me falar um monte de porcaria, mas eu suporto tudo por amor de ti. O rosto se me encobre de vexame. As pessoas falam mal de mim, as pessoas me criticam. Por amor de ti, eu suporto tudo. Eu tornei-me estranho a meus irmãos, desconhecido aos filhos de minha mãe. Eu me tornei estranho, Senhor, aos irmãos que me destes pelo amor que nós temos em união, por sermos todos filhos de ti. Eu me tornei estranho aos meus irmãos de sangue, porque eu falo a tua palavra, porque eu vivo a tua palavra. Mas tudo isso eu suporto. Tudo isso eu suporto. Jesus passa por isso aqui. Tem um momento em que ele estava fazendo milagres na casa lá, não sei de quem, porque eu não lembro exatamente. Chega Maria com seus irmãos. Até uma passagem que as pessoas falam se são irmãos de sangue, se não, eu não vou entrar nesse contexto. Mas aí Jesus fala, quem são meus irmãos? Jesus questiona, a própria mãe questiona os próprios irmãos, porque todos que estão com ele são irmãos. Ele está ali para cumprir o seu propósito, né? Então, a gente tem que ter essa consciência que nós até tivemos um dia, essa semana mesmo, teve um companheiro nosso, vamos assim dizer. Ai, companheiro não. Teve um líder lá do nosso grupo Metanoiados que veio nos falar que tá sentindo isso, que a família tem perseguido, que a família não está concordando com essa mudança. Gente, isso é bíblico. Jesus também passou por isso, né? Então a gente tem que ficar em paz. As pessoas não vão entender mesmo, mas aqui fala, vai vir afronta, vai vir pessoas da sua própria família te criticando, mas por amor a Deus eu suportarei. Pois o zelo da tua casa me consumiu. Olha só, a palavra de Deus me consome, o zelo da casa de Deus me consome, e as injúrias dos que me ultrajam, as injúrias que falam mal de mim, as injúrias daqueles que pregam até mesmo o evangelho de uma forma equivocada, caem sobre mim. Todas essas injúrias caem sobre mim. Eu chorei em jejum. Eu chorei e em jejum está a minha alma. E isso mesmo se me tornou em afrontas. Eu pus um pano de saco por veste e me tornei objeto de escárnio para eles. Eu estou sendo um objeto de cada vez mais de conversinha, de mexerico, de críticas, né, de indagações. Tagarelam sobre mim os que às portas se assentam, e seu motivo para cantigas de beberrões. Então aqui até é interessante porque fala,
Tagarelam sobre mim os que à porta se assentam, os que se assentam aos eventos, os que assentam às assembleias. Você começa a ser criticado. E Jesus aqui estava sendo criticado, era dentro do templo mesmo. Estava sendo criticado nos templos. E olha, e sou motivo para cantigas de beberrões. Então, lá na rua, os beberrões, como lá dentro do templo, estavam falando de Jesus. Falem bem ou falem mal, o importante é que falem de mim. Estavam falando de Jesus geral. E também falavam de Davi, que estava cumprindo seu propósito. E também vão falar de você, se você estiver cumprindo seu propósito. Quanto a mim, Senhor, faço a Ti, em tempo favorável, a minha oração. E o Senhor, o que eu faço com tudo isso, Senhor? No momento adequado, sempre que essas pessoas vierem me perseguir, sempre que eu me sentir perseguido, o que eu faço, Deus? Oração. Eu faço a Ti a minha oração. E o que o Senhor faz? O Senhor me responde. Responde-me, ó Deus, pela riqueza da Tua graça, pela Tua fidelidade em me socorrer. Porque o Senhor ouve a minha oração. E o Senhor me livra do tremedal. O Senhor me livra do atoleiro. Para que eu não me afunde e seja morto vivo. Seja eu salvo dos que me odeiam e das profundezas das águas. Seja eu salvo das profundezas das águas de quem me odeia, mas também seja eu salvo das minhas angústias, das minhas depressões, das minhas ansiedades. Seja eu salvo do físico e do espiritual. Não me arraste a corrente das águas e nem me traguem a voragem, nem se feche sobre mim a boca do poço. Responde-me, Senhor, pois compassiva é a Tua graça. Volta-me para mim segundo a riqueza das Tuas misericórdias. Essa é a minha oração, Senhor. Volta para mim, Senhor. E não escondas o Teu rosto ao Seu servo, pois eu estou atribulado. Então tá vendo o que Jesus faz? Tá vendo o que Davi fez? Na hora da tribulação, na hora da angústia, na hora da perseguição, não corre para ninguém não, corre para Deus. Não esconda o rosto ao Teu servo, Senhor, pois eu estou atribulado. E me responde depressa, me responde rápido, porque aproxima-te de minha alma. Aproxima, Senhor, de minha alma e me redime e me resgata por causa dos meus inimigos. Me resgata, Senhor, dos meus inimigos, que podem ser físicos, que podem ser espirituais. Me resgata, Senhor, porque Tu conheces a minha afronta. Tu conheces como eles me afrontam. Tu conheces como eles me envergonham. Tu conheces como eles me levam a passar por vexames. E aí, deu uma pausa aqui. Todos os meus adversários, Senhor, estão à Tua vista. O Senhor está vendo o que eu estou passando. O Senhor está vendo o que eu estou sofrendo. Não é uma tempestade no copo d'água. E só o Senhor para acalmar. E só o Senhor para vir ao meu socorro. O opróbrio partiu-me o coração e eu me desfaleci. Tudo isso que vem acontecendo me deixa tão triste que eu já quis morrer. Mas eu espero em Ti, Senhor. Eu espero em Ti por piedade. E eu espero para que me console. E eu esperava neles também. E eu esperava que essas pessoas me entendessem. E eu esperava que essas pessoas tivessem piedade de mim. Mas elas não tiveram. Eu esperei em vão. E eu esperava que me consolassem, mas eu não os achei. Você às vezes fica aí contando com pessoas, com homens, e nessas horas você não vai encontrar. Você não vai achar. O que eles fizeram?
O que essas pessoas fizeram? Elas me alimentaram. Elas me alimentaram com fel. E na minha sede, elas me deram de beber vinagre. Olha que situação. Sua mesa, Senhor, torne-se-lhes diante deles um laço, e a prosperidade em armadilha. Os que me tratam com ódio, Senhor, que o Senhor mesmo recompense eles da sua forma. Isso aqui é um salmo de Cristo, tá? Já vou avisando. Que a sua mesa lhes torne um laço, uma armadilha. Que o Senhor mesmo possa obscurecer os olhos para que eles não vejam. E faça que eles sempre vacilem. E faça com que eles andem sempre tortos mesmo. Isso é o desejo do coração de Davi, frente aos seus inimigos. Isto aqui reflete também um pouco da indignação de Jesus naquela hora, na última tentação, né? No momento decisivo ali do seu sofrimento, porque remete aqui a questão deles terem dado vinagre para ele tomar. Então, existe o lado contextual do que acontecia na época, vida de Davi, contexto de Davi, e existem algumas profecias também. E existe uma ligação tremenda com a nossa vida também, para como nós devemos, né, nos posicionar. Derrama sobre eles, Senhor, a tua indignação, e que o ardor da tua ira os alcance, porque eles lutaram contra o amor. Fique deserta, Senhor, a sua morada, e não haja quem habite as suas tendas, pois perseguem a quem tu feristes. Pois perseguem a quem tu feriste e acrescentam dores àquele a quem golpeastes. Então, normalmente, quem fere ainda vem atrás querendo te ferir mais, querendo te golpear mais. Aqui em relação ao Davi, que o inimigo dele sempre voltava, muitas das vezes tem referência a Saul também, e depois até ao seu próprio filho, Absalão, que também o golpeou. E também em relação a Jesus, né, que foi ferido, gente, e continua sendo ferido, e continua sendo ferido. Aquele mesmo povo que perseguiu Jesus e colocou ele numa cruz, continua perseguindo Jesus. Jesus já foi ferido e ele continua sendo ferido. Olha só, quanto a mim, porém, amargurado e aflito. Pois perseguem a quem tu feriste e acrescentaram dores àqueles a quem golpeaste. Soma-lhes iniquidade a iniquidade. Essas pessoas empilham o mal sobre o mal, porque elas não perdoam e elas também não serão perdoadas. Soma-lhes a iniquidade e não gozem da tua absolvição. Que essas pessoas possam não gozar da tua absolvição. Sejam riscadas do livro da vida, do livro dos vivos, e não tenham registro com os justos. Que essas pessoas que são maldosas, esses ímpios, que eles não tenham o seu nome lançado no livro dos justos, no livro da vida. Isso aqui é a posição de Davi frente aos seus inimigos. Como nós já falamos, ele tinha uma visão da justiça retributiva, olho por olho, dente por dente. Então ele tinha a visão aqui, gente, é do Antigo Testamento. A visão de Deus, a visão de Jesus após, com o Novo Testamento, já é uma visão de amor. Então a gente tem que sempre lembrar do contexto do que a gente está lendo. Quanto a mim, porém, amargurado e aflito, ponha-me o teu socorro, ó Deus, em alto refúgio. Louvarei com cânticos o nome de Deus, exaltá-lo-ei com ações de graças. Será isso muito mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho com chifres e unhas. Porque no Antigo Testamento existia muito essa ideia do sacrifício.
Então aqui fala: será isso muito mais agradável ao Senhor do que o sacrifício? Eu te louvarei, na minha intimidade, eu exaltarei, eu agradecerei. E isso será melhor do que sacrifício. E isso será melhor do que cultuar ao Senhor. Porque eu estou tendo intimidade contigo. Vejam isso os aflitos e se alegrem. Quanto a vós outros que buscai a Deus, que o vosso coração reviva. Quanto vós outros que buscais a Deus, que o vosso coração reviva. Porque o Senhor responde aos necessitados e Ele não despreza os prisioneiros. O Senhor responde aos necessitados e Ele não despreza os que estão presos. Deus veio, não foi por essas pessoas, pelos necessitados, pelos que estão presos. Ele não veio pelos que estão salvos. Ele veio por quem precisa dele. Louvem-no os céus e a terra, os mares e tudo quanto nele se move. A natureza louva. E se a natureza louva, eu também te louvarei. Porque Deus salvará Sião. Aqui é o nosso Senhor. Porque Deus, o nosso Senhor, salvará a gente, salvará o teu povo. Mas a menção aqui é a Sião, o povo de Israel, o povo de Davi. Mas é o nosso povo. E edificará a cidade de Judá, e ali habitarão e hão de possuí-la. Terá paz. Quando Deus, Ele vir e nos salvar, como Jesus já veio e nos salvar, você, como uma cidade fortificada, você tem paz. Porque agora Deus, Ele habita em você. Também a descendência dos seus servos a herderá. E os que lhe amam o nome, nela habitarão. Os que amam a Deus, naquele contexto, a paz de Deus habitaria aquela cidade. Como Jesus veio e morreu por nós, Ele habita no seu coração. Então hoje nós temos a oportunidade de sermos habitados por Deus e sermos essa cidade fortificada que tem a paz. A paz nos habita. A paz nos habita. É isso. É isso. Nossa, gente, me deu um calorão aqui lendo esse salmo. Essa foi a leitura do Salmo 69. Nós lemos aqui o Salmo 69, o cabelo da pessoa aqui um calor de doido. E aí, agora nós vamos para as explicações. Olha, no Salmos 22, o que a gente falou? Davi e um paralelo com Jesus. Ambos os salmos aqui têm profecias messiânicas, profecias da vinda de Jesus. Por quê? Nossa, Lorena, mas nesse salmo, Jesus ainda não tinha vindo? Não, Jesus não tinha vindo. A profecia se cumpriu da forma que está escrita em Salmos. Mas Jesus ainda não tinha vindo. Para vocês verem que a palavra ela não mente. Que a palavra é certeira, gente. A palavra não é brincadeira. Ela é um livro power mesmo, não é, Dani? Que você fala? Achei tão legal. Cadê o nosso livro super power? Uma coisa assim. Então, gente, olha. No Salmos 22, ele mostrou ali, tanto 22 como 69, eles estão mostrando o sofrimento supremo do Salvador. Se você pegar os Salmos 22 e o Salmo 69 e você meditar ele, entendendo que é Jesus, você vai entender um pouquinho daquilo que Jesus sofreu por mim e por você. Com clareza de detalhes e detalhe
E detalhe é que foi escrito antes de se cumprir. E se cumpriu. E ainda existem algumas partes para se cumprir. A profecia foi cumprida parcialmente. Ainda existem algumas partes por se cumprir. Então, assim, é muito interessante você depois ler todos os 2 salmos, para você fazer essa meditação, para você fazer essa introspectiva, entender o que aconteceu nesse superbook, que é a Bíblia, poderosa. Então aqui, ó, deixa eu ver se eu não esqueci de nada. Mostra o viés, né, contextual de Davi e seu sofrimento, de Jesus e seu sofrimento. Mas vocês podem perceber que é bem interessante a gente colocar na nossa vida, o sofrimento existe. Se existiu para Jesus, não vai existir para nós? O sofrimento existe. Mas quando esse sofrimento existe, quando as críticas existem, quando as pedradas existem, você não corre para outras pessoas, você corre para Deus. Eu fiz minha oração para Deus, de onde vem o meu socorro. E Ele me atende depressa, porque as suas misericórdias são infinitas. Entendeu? Superbook é igual Bíblia. Eu amei essa expressão. Vamos pegar hoje o nosso Superbook e eu vou passar a falar assim. Tá. Então, gente, o texto ele apresenta sofrimento expressivo, lamento a Deus, todos os dois, tanto Davi como Jesus, nesse momento aqui, se lamentando a Deus por aquilo que estava sentindo, pelas emoções mesmo, pela dor física, pela carne. Porque Jesus, gente, ele era 100% humano e 100% divino. Ele estava sentindo aí na carne. Não tinha como ele negar tudo aquilo que ele estava passando. Salve! Então, aqui no Salmo 69 é apresentada uma petição, pedindo misericórdia para Deus. Senhor, eu estou passando isso, tá doendo, estão me perseguindo, até os da minha própria casa. Tenha misericórdia de mim, e venha depressa, e venha rápido, porque eu estou desfalecendo, porque eu estou querendo a morte. É forte, é forte. Todo este sofrimento é lembrado, então, na morte de Cristo. Existe esse paralelo, né, na Escritura. Vários versículos aqui vão ter cumprimento no Novo Testamento, mostrando a paixão de Cristo, mostrando também a trajetória do rei davídico, de Davi propriamente dito, a Jesus. Então faz esse paralelo. Mas você pode perceber também que tanto no 22 como no 69, eles terminam louvando. Gente, a postura que eu mais tenho visto aqui em Salmos e que eu mais tenho entendido e quero trazer cada vez mais para a minha vida é: eu vou sim orar a Deus, mas eu já vou agradecer. Porque se eu creio em Deus, eu já tomei posse da minha vitória. Eu não preciso pedir. Eu não preciso nem pedir. Eu exponho para Deus o que está acontecendo. E já falo: Senhor, eu sei que eu já recebi. E já agradeço. É isso. Mas aqui também descreve esse sofrimento que está muito relacionado com as consequências do pecado. Aqui, tanto no 22 como no 69, é pela falta de perdão, é pela insistência desses malfeitores, desses ímpios que não entendiam a palavra. E isso acontece até hoje. Tem muita gente que se vê muito religioso, assim, eu sei de tudo. Gente, muita gente, eu vou falar por mim mesmo. Já aconteceu uma época de eu frequentar uma igreja e eu me achar muito santa. E eu olhava para as pessoas que bebiam, e eu olhava para as pessoas que iam para farra, e eu ficava pensando assim: nossa, Deus, o Senhor tá vendo? Eu tô aqui, ó, orando. Eu tô aqui, ó. Gente, Jesus não veio por você não, que tá aí orando, que tá aí dentro da igreja, que tá aí se achando salvo. Deus veio foi por essas pessoas que estão lá mesmo, precisando de esclarecimento, precisando de um apoio, precisando de uma palavra, precisando de um abraço, precisando de um acolhimento. E a gente fica soberbo e a gente fica achando que é melhor que os outros. E aí começa a se comparar. Senhor, mas por que isso acontece comigo, que sou dizimista, que prego a palavra, que vivo o evangelho, que não sei o que, não sei o que.
Eita, Deus vê seu coração. Não adianta você ficar aí se vangloriando não, porque Jesus ele não morreu por mérito nosso. Jesus ele não morreu por mérito nosso. Ele morreu porque ele é a expressão do amor. Não foi por mérito nosso, porque por mérito nosso ninguém seria digno dessa morte dele. Tá, mas enfim. O pecado, ele está no mundo. O príncipe do pecado, ele está no mundo. Jesus ainda vai voltar e ele vai colocar os inimigos debaixo dos seus pés. Mas não cabe a nós julgar os nossos inimigos. Não cabe a nós achar que somos melhores que as outras pessoas. Não cabe a nós ficar se comparando. Jesus reduziu todos os mandamentos a amar. Jesus reduziu todos os mandamentos a perdoar. A gente tem que acolher, a gente tem que amar, a gente tem que perdoar, a gente tem que entender a falha do outro, a gente tem que se colocar no lugar do outro, a gente tem que entender o outro pelo coração do outro, pelo olhar do outro. Isso é amar. Tá, vamos para as perguntas do pastor Luiz Saião, senão não vai dar tempo. Salmos proféticos. Esses dois salmos são salmos proféticos? Eu já meio que expliquei isso. Sim, esses dois salmos são salmos proféticos, mas eles também são salmos atuais e realistas, e eles também são salmos daquele contexto. Então ele tem um foco duplo, eu diria até um foco triplo, porque ele faz uma referência ao tempo que foi, o tempo de Davi, ele faz uma referência ao tempo que há de vir, que era o tempo de Jesus, e ele ainda tem profecias a se cumprir, e ele ainda tem uma relação com a nossa vida. Então ele tem um enfoque triplo, na minha opinião. Perfil psicológico do salmista. Gente, o salmista, para quem acompanhou o estudo aí de ontem, no Salmos 22, ele disse que ele era comparado ao verme, que ele se sentia um verme. Davi falando que ele se sentia um verme. Aí aqui pergunta, qual é o perfil psicológico do salmista? Ele sofre de baixa estima porque ele está se sentindo um verme. A pessoa, quando ela tem experiência com Deus, vocês podem estar sentindo isso ou podem já ter passado por isso. A pessoa, quando ela tem experiência com Deus, quando ela passa por essa dinâmica de entender quem elas são em Deus, de reconhecer a sua insignificância face a Deus, nós temos consciência, sim, de que nós somos muito com Deus. Sem Ele, não. Sem Ele, nós somos puramente vermes mesmo. Então, você passa por essa experiência de se analisar. Ela não é uma experiência fácil. Ela é muito difícil, na verdade, até que você passa a ter mais compreensão de quem você é em Deus, de quem é Deus. Porque a gente pensa que sabe, mas não sabe. Quanto mais a gente busca entender, mais ele se revela, mais ele se mostra. Quanto mais íntimo você está de Deus, mais você entende, mais ele se mostra, mais ele se revela e mais você se sente pequeno, se sente miserável. Isso acontece. E o salmista aqui, ele está querendo entender por que ele passa por tanto sofrimento. O salmista aqui, justamente por ter intimidade com Deus, ele está questionando. Mas Deus, por que eu passo por tanto sofrimento? Ele está muito abatido, mas a gente vai ver o aspecto positivo disso. Que é o quê? Que de fato, nós não somos nada diante de Deus. Nós temos sim que estar com Deus, nos refugiar em Deus, para que a gente possa lutar e ganhar vitórias, que não foi momento algum por nós, mas porque Deus estava conosco. Até Davi fala, as vitórias que travei, elas não foram conquistadas por mim, foi Deus. Tem um salmo dele que ele fala, foi Deus. Então, ele reconhece como miserável que sou, se eu não estiver sustentado em Deus. É essa questão aqui. Ele percebe o quão miserável ele é. Mas ele também tá fazendo uma crítica, assim. Ele tá fazendo meio que aquilo que eu disse da comparação. Senhor, mas eu que estou aqui sempre te buscando, por que eu passo por esse sofrimento?
E às vezes a gente se indaga, mas para analisar que até Jesus passou por esse sofrimento. Gente, deserto é a escola de Deus. Às vezes a gente passa por sofrimento até mesmo para entender que sozinho nós não conseguimos. Você precisa de sempre estar em Deus. Porque Deus resolveu trazer salvação por meio do sofrimento. Jesus veio e sofreu por nós, né? Levou os nossos pecados na cruz. Acredito que dessa história vocês sabem. Mas olha só, Jesus, ele quis sentir a nossa dor. Ele passou por essa experiência de ser homem e de ser divino, justamente para não ter desculpa, nem minha nem sua, de que Jesus não sabe o que a gente passa. Ele passou por tudo isso. Ele passou pela dor física, ele passou pela tormenta emocional, ele passou por essa tormenta espiritual, porque ele era 100% humano, 100% divino. Então Deus, ele sofreu junto conosco, porque você entende que Deus, Jesus e Espírito Santo são 3 em 1? Deus sofreu junto conosco. O sofrimento, ele adentrou no nosso mundo por conta do pecado. O pecado é a consequência do pecado é que nos faz sofrer. Não é Deus que nos faz sofrer. É a consequência desse pecado que entrou no mundo. E isso não era vontade de Deus para as nossas vidas, não. É o pecado que nos leva a essas consequências do sofrimento. E Deus, em Jesus, ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu por nós. Ele carregou na sua cruz os nossos sofrimentos, as nossas dores, as consequências dos nossos pecados. Ele nos salvou dos nossos pecados. Mas por que Deus fez isso? Por que ele quis sofrer? Para te mostrar que ele sabe o que você passa. Para te mostrar que ele se fez homem, para entender a sua dor. Para te mostrar que ele se reduziu por amor. Ele se reduziu por te amar. Para você não vir com desculpa de que Deus não sabe o que você está passando porque ele é Deus. Ele sabe sim o que você está passando porque ele se fez homem. Ele sentiu o que é sentir como homem quando Jesus estava aqui na terra fisicamente. Ele estava 100% homem, 100% humano. Ou 100% homem, 100% divino. Então, Deus, ele se aproxima conosco como uma verdadeira prova de amor. Ele sofre como nós sofremos, como prova de amor. Ele desceu e sofreu toda a dor por amor. Esse sofrimento é porque senão você não ia aceitar. Você ia falar assim, mas não é nada demais um Deus vir na terra e morrer numa cruz. Não é nada demais. Era Deus. Ele era homem. Ele era homem. Ele sofreu dor de homem. E aqui no Salmo 22 e 69 mostra o sofrimento humano. Mostra a dor humana. Mostra a crise humana. Mostra o lamento humano de Cristo. Para você entender essa dor humanamente. Para você entender o que foi essa dor de amor que Jesus carregou por nós. Agora vamos para a conclusão e para a conclusão do pastor Luiz Saião, que eu vou ler, tá? Não se desespere com o sofrimento, pois Deus sofreu por você. O sofrimento do Messias, descrito poeticamente e profeticamente na experiência do sofrimento do salmista, a vida de Jesus, ela é refletida aqui no sofrimento do salmista, tem por lição: não se desespere com o sofrimento, pois Deus sofreu por você. A experiência do sofrimento, ela nos abate,
Como podemos ver aqui, passar por sofrimento nos traz culpa, nos traz revolta, nos traz sentimento de derrota, nos traz baixa estima e tantos outros problemas. Certamente nos deixam literalmente arrasados. E o que vamos descobrir nestes salmos é que não se desespere com o sofrimento, porque Deus sofreu por você. Não enxergue o sofrimento apenas como experiência negativa. Deus está por trás da situação. Deus não te traz o sofrimento. Ele está por trás da situação e Ele sabe o que você está passando. E mais do que nunca, Ele amou você, sofreu por você. E um dia você ainda vai entender a razão deste sofrimento que Deus permite que você enfrente. Deus, Ele não traz sofrimento para a sua vida. Ele permite que você enfrente por consequência dos seus pecados. Porque Ele te deu livre-arbítrio, que isso fique muito claro. Só que esse sofrimento, ele te edifica, ele te faz crescer, ele faz novas coisas acontecer na sua vida, ele te aproxima de Deus. Se a vida fosse muito boa, você ia achar que estava bem demais e que não precisava de mais ninguém, ia ser egoísta. E é o que acontece com algumas pessoas, né? Eu não preciso de ninguém, eu sou suficiente. Não, você é miserável sim. Miserável que eu sou. Porque eu só sou alguma coisa se eu estiver em Deus. Com Ele, eu sou. Sem Ele, miserável sou. Deixa eu ver aqui o que vocês falaram. Gente, eu tô suando. Nossa! Ai, que calor que está nessa cidade. Aí tá quente? Aí tá quente, pessoal. Me dá aí uma informação. Se com vocês aí tá fazendo calor... Ou se é só aqui que tá esse forno. Esse forno. Deixa eu ver aqui. O que vocês falaram? Deixa eu levar essa coluna aqui, que vai me dói. Igual minha mãe, as atitudes impensáveis que já tive, ela sempre esteve lá pra me abraçar. Mãe entende, né? Daniele. Oi, cheguei na hora hoje. A Thali já estava pirando sem as lives da palavra da manhã. Abençoada seja. É isso mesmo, depende de como você está interiormente. As respostas vêm quando você busca. Perfeito, Lorena, é preciso ir à fonte. Gente, não esqueça de depois fazer a leitura desses salmos. Você e você com Deus. Não está atrapalhando não, tudo bem, pode continuar. O som, né, que eu tinha perguntado, que na hora eu não vi. Ué, minha internet estava travando. Não ligue para os números. Se haver 12 pessoas na mesma unidade, já faz o estrago. Não, eu nem ligo aqui, inclusive a Gleide sabe disso. Sorria com a Gleide. A Gleide, nós já fizemos uma live, só eu e ela. Quadro maravilhoso. Meu quadro aqui no fundo, né, foi um presente. Hoje esse quadro hoje faz tanto sentido na minha vida, porque parece que eu me vejo hoje nesse quadro. Eu tenho que ser assim. Tenho o depoimento de que estive sozinha, até mesmo minha família não me apoiou ao resgatar uma pessoa que estava perdida. Por amor, tinham medo de eu cair ao fazer isto, mas eu dizia a eles e sentia. Sei como é. Gente, que pena. Tantas mensagens e não vai dar tempo de ler. A pessoa conversa demais. Olha, já tá acabando o nosso tempo aqui. Chuva e frio, semana toda aqui no Paraná. Delícia, eu queria isso aqui, tá só o calor. Gente, tá encerrando a nossa live aqui. Não deu tempo de ler as mensagens de vocês. Se tiver alguma dúvida,